Às vezes eu penso, meu Deus, será que tudo que a gente pensa acontece? Não é que tudo que a gente pensa acontece, mas tem muitas coisas que estão para sair pela língua. E você quer falar. E aí, de repente, acontece, meu Deus, será? Assim como um carro que você olha, né? Você olha para um carro branco, de repente, um modelo de um carro, daqui a pouco tem vários carros passando na sua frente. Eu acho que tudo tem influência, né? Nosso psicológico, ele é incrível. E é por isso que a gente tem que trabalhar mais o bem, né? Lutar muito pelo bem, para que o bem venha mais para a nossa terra. E as pessoas precisam buscar esse lado. E ela criou esse manual interessante e que nós vamos conversar com ela agora. Já estou curiosa. Tudo bem, minha linda? Bom dia, Vanusa. Seja bem-vinda ao nosso programa. É uma alegria muito grande estar aqui compartilhando esses conhecimentos com vocês. Ai, que bom. Estou super feliz. Me diz de que interior do Piauí você é? Eu nasci em Picos. Ai, terra boa, terra do mel, gente. O melhor mel. Muito docinha, bom. Né? Docinha, gente. Muito bom. E de lá de Picos, você foi para a França. Como foi essa história? Na verdade, Me conta um pouco da tua história. Eu quero que você conte um pouco da sua história para quem está assistindo o nosso programa. Certinho. Eu vou para dois ou olhar para três. essa câmera aqui para falar com o telespectador. Prontinho, gente. Então é o seguinte, nasci na França, ou nasci em Picos. Em Picos. Mas não fui direto para a França. Eu vim para cá, para Teresina. E morei aqui até os meus 11 anos de idade, mais ou menos. Quando eu fui para a França, já voltei perto de fazer 15. Com 17 anos entrei na faculdade, bem cedo, né? E o que acontece é que fui entrar na faculdade de arquitetura e eu me sentia muito deslocada, porque eu via muita futilidade. E eu não entendia como é que eu ia pegar todo aquele conhecimento de vida que eu tinha, toda aquela vivência. Levar para o ambiente das pessoas. Para o ambiente das pessoas. E muita gente pensa, morou fora, é fresca, né? É cheia de não me toques e tudo. Não. Quando a gente vai para fora, principalmente do país, já morei em outras cidades também do Brasil, a gente acessa um nível de realidade que a gente desconhece aqui. Né? Muito, amadurece muito. E eu me sentia muito deslocada desse contexto de futilidade, de ficar escrava da moda, de tendência, de despersonalizar os espaços. E eu me senti tão frustrada que eu decidi, não, vou me formar só para fazer mestrado, ser professora e não vou me meter com esse tipo de coisa. Nossa. Né? Sendo bem honesta. É tão complicado, né? Porque de repente você entra com uma paixão e a tendência é você sair de lá amando. E aí quando você vê que na verdade provavelmente existam pessoas lá que não tenham esse mesmo pensamento, que não tenham esse foco, muitas vezes nem sabem onde quer chegar. Mas ainda bem que você percebeu que você tinha que ir além do que você estava aprendendo lá. Que essa tal dessa futilidade não seria o que você queria levar para quem está assistindo o nosso programa, para quem queria contratar os seus serviços, né? E aí você se aprofundou mais. Me aprofundei, entendi desde cedo que a arquitetura é feita para abrigar a vida, sendo assim a gente tem que trabalhar para o ser humano. E não para um objeto de decoração, para um material, um revestimento, qualquer coisa que seja. Não só para alguém chegar e dizer, nossa, então tua casa é linda, não. Né? Envolve jamais. Algo muito mais além, né? Com certeza, porque as coisas nos servem e não o contrário. Seu habitat, né? As coisas nos servem, pelo menos deveria ser a função principal, servir o ser humano, e não o ser humano servir as coisas. E aí comecei a estudar, disse, não, vou ser professora. Foi quando eu tive contato com a neurociência aplicada à arquitetura, uma ciência muito nova. Não existia material em português quando eu comecei a estudar neurociência aplicada à arquitetura. Todo material em inglês, material muito difícil, pedia muita coisa pela internet. Até hoje eu tenho pilhas e pilhas de papéis, né, dos meus estudos. E aí comecei a aplicar, gente. Você se apaixonou? Fantástico, sim. Agora, fantástico. Saindo da futilidade, você se encontrou na verdadeira alma da arquitetura. Eu me encontrei na verdadeira alma do ser humano. Ai, que lindo. Isso é fantástico, porque eu comecei a entender o quanto os ambientes, isso é fato, a neurociência hoje comprova, o quanto o ambiente influencia, direciona o nosso comportamento. E eu acho muito interessante quando você fala sobre isso, eu vou lhe dizer que é um bate-papo mesmo que a gente está tendo aqui, porque a gente sai muito dessa história do misticismo. Sim. As pessoas, elas querem levar esse mundo do ambiente que você vive muito para o lado, não é questão místico, não. A tua casa, verdadeiramente, é o seu templo. É onde você vai receber as pessoas que verdadeiramente você ama, que você acredita que sejam as pessoas que você ama, pessoas que você vai querer receber bem, que vão estar num ambiente onde se você quiser deitar no chão, você deita, se você quiser sentar no sofá, você senta, mas que tem alguns ambientes que é muito teu,
muito teu e muito das pessoas que convivem no dia a dia com você intimamente. E isso é muito sério. Sim, isso é seríssimo, porque quando a gente começa a despersonalizar demais, desenraizar esse espaço, a gente não se enxerga ali. Gente, tem pesquisas hoje seríssimas, super atuais, que relacionam a falta de personalização daquele espaço com ansiedade, depressão e outros problemas psicológicos, naturalmente também orgânicos, porque ninguém vai estar ruim da cabeça e bom do corpo. Não tem como. Tá vendo só? Né? A nossa cabeça influencia diretamente nisso. Pronto. E nós estamos vivendo uma época onde os nossos jovens, as nossas crianças estão passando por momentos difíceis de ansiedade, de pensamentos bons, de pensamentos ruins, de momentos de tantos toques. Nunca se falou tanto em toques como se tem falado nos últimos tempos. E a gente tem que saber que não só o quarto do casal, mas também o quarto dos filhos, os ambientes onde eles dormem, como eles estão dormindo, de que forma que eles estão dormindo, que tipo de iluminação, que cor de parede, né, que cama que ele está dormindo, várias e umas situações, que guarda-roupa tem ali próximo dele, que espelhos ele tem ali dentro do quarto. Eu não entendo, quem entende é você. Mas a gente imagina que aquele lugar onde você dorme é sim um lugar sagrado. Com certeza. Então, a gente começa logo falando do teu manual e vamos lá para o quarto do casal, né, que tem que ser irresistível. Tem que ser irresistível, né? Então, o quarto de casal irresistível, ele, antes de tudo, é um quarto capaz de abrigar todas as necessidades que aquela pessoa tem, inclusive solteiras, né? A gente fala de quarto de casal aqui porque a gente está falando predominantemente de quarto para pessoas adultas. Pronto. Mas pode ser perfeitamente uma pessoa solteira ou para uma pessoa, às vezes, que não quer realmente ninguém, né? Agora tem também os assexuados. Tem não, né? A gente sempre ouviu existiu, falar, né? mas não tinha nome, né? Sim. Então, assim, quando a gente adentra numa esfera mais íntima, a gente adentra também em um contexto mais vulnerável. É um local que consegue abarcar, idealmente, todas as nossas transições emocionais. E ali, né, você falou muito bem da questão do sono, quando as pessoas dormem. Quando as pessoas dormem, né? Porque esse problema de insônia... Pessoas que estão casadas há 50, 54 anos, ainda dormem juntos, porém não estão dormindo bem. Não estão dormindo bem, né? Os problemas de insônia são seríssimos. E, trazendo aqui, Vamos né, lá, eu separei algumas imagens para exemplificar essa conversa. E eu gostei muito da frase, casas que curam. Sim, Casas que Curam é um método meu, esse nome é patenteado nacionalmente hoje, eu criei, e é baseado na tríade, neurociência, arquitetura e psicologia, especificamente psicologia analítica, que é a linha do Jung. Eu juntei esses três para conseguir acessar. Porque não adianta entender a neurociência, é como se eu entendesse do medicamento, mas não conseguisse acessar qual é o tipo de necessidade que a pessoa tem. E foi nesse momento que eu fui mergulhar na psicologia, comecei pela psicanálise, depois fui para a psicologia analítica, para conseguir acessar com mais exatidão. Qual era a necessidade da pessoa? Porque eu sempre falo, sim, nós... Assustou, né? Sim, nós temos as questões verbalizadas, mas muito mais eloquente do que a nossa fala é o nosso silêncio. Quando a gente aprende a ler os silêncios das pessoas, aí sim a gente começa a projetar de forma mais assertiva, mais congruente com a personalidade que eu vou servir, que eu vou envolver naquele espaço. E curioso, vou logo tirar uma dúvida, porque todo mundo me pergunta isso todo santo dia. É caro, né? As pessoas perguntam, todo mundo quer saber. Gente, às vezes, não custa um centavo. Porque às vezes se trata muito mais de tirar o que está errado do que de colocar. É como um espinho no pé. Você chega e diz, nossa, eu estou andando mal, será que é meu sapato? Você tira o espinho, pronto, está ótimo. Interessante. Não Nós vamos, é? então, tocar num assunto muito importante. Sim. Então, podemos dizer que tem pessoas que estão com seu quarto Sim. lotado Sim. de coisas que não deveriam estar lá. Lotado, às vezes, de estímulo. Às vezes é um quadro. Eu posso contar uma história muito rápida fica aqui? à vontade. Prontinho. Uma vez eu fui procurada por 3 mulheres, as 3 casadas, assim, estilo Vanusa, bonitas, maravilhosas, né? Pessoas independentes. Não, mas é só porque você é uma referência de estudo, né? De força. Mas, ao contrário da Vanusa, tenho certeza que isso não acontece com ela, elas me disseram, gente, eu estou contando isso porque elas sempre me autorizam a contar. Sim, sim. Óbvio, eu não estou identificando ninguém, mas estou contando a situação. E elas me disseram, a gente precisa de uma consultoria sua. A gente vai pagar só 1 hora de conversa com você. E eu disse, meu Deus, por quê? As 3 estavam com problemas sexuais no relacionamento. Mulheres lindas, vou usar essa palavra, nem sei se usa mais, saradíssimas,
com contas financeiras super recheadas, super bem, já tinham ido a médico, feito todos os exames, tinham feito tudo e cadê a solução? E disseram, olha, a gente lhe encontrou no Instagram, a gente viu que você trabalha com isso, minha filha, você é a última esperança. Mas também nem se preocupe de dar jeito não, já me chamaram desse jeito. A gente só está indo mesmo para descarregar a nossa consciência. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, 3 pessoas ao mesmo tempo, de locais diferentes, casas diferentes, como é que eu vou vivenciando algo muito, muito sofredor. E 3 amigas. Sim. Eram 3 amigas desde, nossa, sei lá, muito tempo. E aí, o que eu pensei na hora foi, se são 3 amigas, se conhecem tão bem, estão passando pelo mesmo processo, a raiz deve ser muito semelhante. A gente sentou, conversou, bolinho, café, do jeito que eu gosto de receber, de conduzir os meus atendimentos de uma forma bem aconchegante, para que a pessoa se sinta confortável, né, para se abrir. E aí, vou explicar resumidamente o que aconteceu. A primeira, isso vai assustar muita gente. A primeira tinha colocado um altar dentro do quarto. Vou já explicar por que isso acontece. A segunda resolveu fazer uma parede de fotos no quarto, certo? E uma das fotos era amamentando o filho. Uhum. E a terceira, na época, tinha começado a frequentar um centro espírita e só dormia lá com o evangelho aberto em cima da mesa de cabeceira. Toda noite, numa passagem nova. Vamos lá. O que isso quer me dizer? Enquanto neuroarquiteto, enquanto pessoa que faz a leitura do ambiente, como isso modula os comportamentos, inclusive hormonalmente e outras questões que a gente tem, inerentes ao ser humano. Simplesmente a questão religiosa, em um momento que eu não digo que seja profano, mas em um momento que é humano, que é o momento da interação sexual, da intimidade do casal, estava interferindo de um jeito que... Como é que eu consigo olhar para o meu marido sem sentir culpa, sem sentir medo, na hora, sem achar que eu estou cometendo um pecado na hora do meu ato sexual ou dos meus momentos de intimidade com ou sem sexualidade envolvida, se eu estou bem ali sentado olhando para a cara de Nossa Senhora? Da mesma forma, como é que eu consigo ver que eu estou amamentando o meu filho com aquele mesmo pedaço do meu corpo que muitas vezes serve a prazer? Como é que eu consigo ter esse prazer, essa tranquilidade, quando eu abro um evangelho e eu estou bem ali o tempo inteiro exposta a uma palavra que é maravilhosa, mas tem seu momento, que é edificante, né? Mas tem seu momento, exatamente. Então, quando eu fiz essa análise, eu disse, é o seguinte, cada coisa tem sua hora certa, a religiosidade, nosso processo de espiritualidade, que não tem relação com religião, a espiritualidade é uma outra coisa. Você está mostrando comportamentos que devem acontecer e situações que estão misturadas. Exatamente. E que realmente tem que existir um respeito. Então, às vezes você tem dentro do quarto situações que você precisa saber aonde é que deve estar. Exatamente, né? São desfavoráveis a todas as atividades que devem acontecer. O que foi que aconteceu? Tiraram esses estímulos, tudo voltou ao normal. Gastaram quanto? Dividiram minha consultoria por 3. Nada. Na verdade, assim como tem muitas outras situações que você guarda dentro de bolsas, de malas, né? Excessos de muitos itens que, de repente, não estão somando dentro daquele ambiente, né? Sim. E aí, isso é muito interessante. E isso tem muito a ver justamente com esse seu lado, ao qual você é especialista, né? O neuro... Esse lado da neuroarquiteta trabalha várias situações, isso é muito bom da gente conversar. Assim como existem pessoas que tiveram relacionamentos, tiveram fotos de várias pessoas e permanecem com elas. Sim. Dentro dos ambientes. Então isso é muito sério. Isso é muito sério. Você tem que viver o seu agora, você tem que viver o que você está vivendo, você tem que realmente limpar o ambiente que você está, né, para que você tenha qualidade de vida. E aí a gente vai falar sobre a questão de iluminação das prateleiras, né, sobre as camas. Tudo isso influencia também? Absolutamente tudo. Não existe nada que não influencie. Eu sempre falo, não existe arquitetura ingênua. É impossível. Se aquilo não está dentro do seu processo consciente de influenciação do seu comportamento, pode ter certeza que está lhe conduzindo para um canto que você não quer ir. Então, assim, tem que existir. A arquitetura se trabalha muito uma questão
de limpeza também de ambiente, né? De limpeza e de estratégia. Estratégia. Quando você fala de iluminação? Sim. Eu vou só pedir para voltar para a foto anterior. Para a foto anterior, meninos, para que a gente Eu possa trouxe falar. aqui algumas trends, né? Sim. Algumas imagens, algumas tendências de decoração que estão sendo muito difundidas na internet e vim dizer o que funciona e o que não funciona e por quê. Plantas, né? Pois é. Demais. Plantas. Tem plantas em quartos, em banheiro, em sala. Em todo lugar. Depois que veio a questão da Covid, todo mundo levou as plantas para dentro de casa, né? Virou mãe de planta e pai de planta, né? Sim. Vou só pedir para voltar só Lorena, um dá pra slide, voltar? Lorena. O nosso... Pronto, é esse aqui? Pronto, muito obrigada. Então, esse é o nosso ponto de partida, né? Raramente as pessoas sabem, mas é o sol que regula o nosso comportamento. Como assim o sol? Gente, nós temos células nos nossos olhos e essas células se comportam de acordo com os estímulos luminosos que nós recebemos. Só que antigamente, a gente tinha o quê? O sol. No máximo, quando o homem começou a dominar o fogo, a gente tinha uma luz de fogueira que vinha da onde? Do chão. O Yuval Harari fala muito sobre isso, quando a gente vai ler aquela tríade, né? Sapiens, enfim. E aí, a gente trouxe essa questão da iluminação zenital, essa iluminação que vem do teto à noite para simular a direção do sol durante o dia. Acontece que o nosso olho interpreta isso de forma a liberar hormônios no nosso organismo que provocam insônia, irritabilidade. Então, essa luz branca, Sim. Ela não é interessante para você ter num quarto antes de dormir. Ela é um veneno. E aqui algumas pessoas se assustam, né, com a chuva de honestidade. Sim, isso, é um né? veneno. Então deu 6 horas da tarde, 7 horas, para estar no ambiente, para quem quer descansar e dormir, a luz não seria essa. A luz seria amarela, como essa aqui, né? Aquela luz mais amarelinha. Sim. Algumas pessoas que mais... a gente teve durante uma vida toda, né? Uma vida toda. Algumas pessoas mais jovens, né? Eu já não sou tão jovem, eu achei interessante, às vezes eu dou palestra em universidades, e me disseram, lembra a casa da minha avó. É mais ou menos isso. Só que não é só a cor da luz, é também a intensidade. Quanto mais fraquinha, melhor. O ideal é que a gente tenha, hoje é tão fácil, é tão barato. Antes a gente precisava de dimmer, dimerização. Hoje não. Hoje a gente compra aquelas lâmpadas com controle remoto, deixa ela mais fortona, deixa ela mais fraquinha, muda de cor, resolve uma vida, é baratíssimo. Às vezes R$20 a gente resolve um problema de um quarto inteiro. Adorei essa questão. Vamos para o próximo slide, para a gente ir passando rapidinho. Então, vamos aí... anterior, né? Prateleira sobre a cama, planta que está muito na moda, né? Sim. Gente, ninguém dorme com isso aí. Ninguém dorme com isso aí. Por quê? Porque o nosso cérebro, vou falar aqui de uma forma bem superficial, nós temos o sistema límbico, que é o que comanda toda a nossa parte instintiva. Então, para o nosso corpo, para o nosso cérebro instintivo, é como se a gente estivesse o tempo inteiro sendo ameaçado. Vai cair um objeto na minha cabeça. Isso é terrível. Planta do mesmo jeito, né? Você está sofrendo uma ameaça. E eu não vou nem falar sobre a possibilidade de cair bichinho, sudação, né? Que é aquela umidadezinha, aquelas gotículas que caem das plantas e outras coisas. Tem forma de usar, eu coloquei lá na frente a planta de uma forma, de um jeito mais adequado. Sim. Pode passar. Vamos passar para a próxima, Lorena? Cimento queimado, né? Sim, nas paredes, que antigamente eram usados mais no chão. Isso, essa estética mais industrial está muito na moda. E já entrando aqui um pouco na questão da psicologia das cores, o que é cinza na natureza, né? A natureza é a maior professora de arquitetura que existe no mundo. Não existe ninguém, nem nada, que se compare com os ensinamentos da natureza. E o que é cinza? Vamos lá. Quando uma coisa pega fogo, fica cinza. Pega um cigarro, né? O que sobra daquilo ali? Qual é o resto do cigarro? É cinza. O que você tem de cinza? Complicado, né? Isso aí está o tempo inteiro atuando sobre você e você não entende. Então, isso aqui é uma bomba, né? Para se ter dentro do seu espaço. Já não vai ter nos quartos, né? Já não tinha, não vai ter. Não vai ter. E agora? Né? Essa iluminação incômoda é algo muito interessante. Vocês conseguem perceber que tem luz em cima da cabeceira. É muito comum a gente ver luz em cima da cabeceira, principalmente quando tem quadro embaixo, luz em cima de sofá, luz em cima de TV. Gente, a gente não faz isso. Você quer irritar uma pessoa, você coloca a lanterna do celular acesa para o rosto dela. Sim. Você não faz isso porque é grosseiro, é incômodo. Aí você faz na sua casa, que é muito mais caro, mais difícil e vai prejudicar a sua saúde de uma forma
infinitamente pior. Muito interessante. Vamos Né? pro próximo. Vamos lá. Isso aqui é algo profundamente aflitivo, né? Um cuidado que que eu exagerei, né? E que existe, tanto é que tá aí. Existe, né? Tanto, gente, isso aqui é o resultado de uma transformação, ó, after. Isso aqui eu peguei em sites americanos. Então, a gente vê o tanto que isso aqui afugenta a pessoa. Eu não vou nem adentrar em outras questões mais sérias. Mas é muito importante, até quando a gente vê algo que parece delicado, que a gente entenda qual tipo de ideia, de sensação, de sentimento isso está passando para mim. Fica muito confuso, né? Muito confuso. E o cérebro responde a isso. Totalmente. A essa confusão total. Sim. Vamos pro próximo. Pronto, aqui foi o que eu falei, Quadros, né? oratórios. Quadros, você coloca quadro, você do seu relacionamento, uma praia, uma flor, uma coisa que você goste, né? Que se relacione de forma positiva com você, com um comportamento que você quer manifestar dentro daquele espaço. Muito bom. O próximo. O próximo. Aí eu já coloquei quartos Sim, que abraçam, pronto. né? Olha a diferença que a gente tem. Muito interessante, né? Pode ir passando. Coloquei aqui bem simples. Aqui é uma forma interessante que a gente não tem nada. Você vê que a gente tem esse espaço. Antigamente tinha muito, né? Baú no lugar de cabeceira. Sim. Então a gente tem isso. Isso não constitui uma ameaça para o nosso cérebro. Então a gente consegue unir essas duas funções. É preciso Porque não está acima. Não está por acima, trás. está por trás. Sim. Então você sente que tem algo na retaguarda, mas que não está lhe ameaçando, perigando Muito cair na sua legal. cabeça, né? E essa questão da psicologia das cores influencia muito, né? Totalmente. E a psicologia das cores é muito interessante. Eu tenho um compêndio. Eu gosto de cor muito durante o dia. Sim. Mas nada, hoje a gente vê redes extremamente chamativas, aquele verde limão, que eu acho que se você deitar você não dorme. Você quer descansar, você não dorme. Fica aquele assim. laranja que chega mesmo pra abalar. É mais pra decoração do que até mesmo pra você se deitar. E olhe lá, né? Isso, é mais para decoração e para outras funções, né? Sim. Esses casos aqui, tem gente que realmente gosta de mais colorido e tudo, mas olha, é um colorido que não ameaça, que tem um abajur ali, luz de abajur, gente, é um presente, é uma dádiva. Chegou à noite, isso vale para casa inteira, não só para o quarto, esquece que tem luz no teto, coloca um abajur ali, você comprou de barato, gente, pela internet, é maravilhoso. Gente, Ana, eu vou querer te trazer uma outra oportunidade. Pode trazer. Ou então a gente fazer uma visita aí na casa de alguém. Pode a ir gente na fazer minha uma também. transformação pronto. E aquela história, dentro de quartos, quantidades de fotos antigas guardadas em bolsas, pessoas que gostam muito de usar malas e bolsas em cima de guarda-roupa, exageros de muitas situaçõezinhas, de coisinhas, de itenzinhos, tem que ter cuidado, né? Com certeza. Inclusive, tem pesquisa sobre isso já há quase 200 anos. Um físico, era um polímata na realidade, Jagadish Chandra Bose, ele fazia muito rápido, ele fazia o seguinte experimento, ele pegava essas duas xícaras, né? Essa xícara aqui, ele deixava num presídio uma semana. Essa daqui ele deixava numa casa de família. E depois ele submetia a um aparelho que ele criou dentro do instituto dele, Instituto Bose, chamado crescógrafo, que ampliava muito mais do que o maior microscópio da época. E ele descobria que as partículas da xícara que estava numa casa se moviam de forma infinitamente mais tranquila e suave do que a que estava no presídio. Imagina a energia condensada que tem nesses outros tipos de guardados, né? Vamos chamar assim. Gente, foi muito bom conversar com a nossa querida Ana Carolina. Dizer que se você quiser entrar em contato com ela, tá bom? Eu tenho certeza absoluta que vai ser muito positivo, tá? Então, entre em contato com ela através do Instagram que tá aí na telinha, mas você pode reforçar seu Instagram. Certo, gente, é Ana, normalzinho, ANA, bem simplesinho, _Carolina, _ARQ de arquiteta. Ana.carolina.ar. Foi muito bom estar com você aqui. Vanusa, Deus te abençoe, muito te guarde e te obrigada. proteja, tá muito bom? Obrigada, um prazer. Gente, que gostoso, né?